Começando mais um capítulo do podcast O Faixa Preta e hoje muito especial com um grande amigo, André Rocha, que está à frente do Red Bull Bragantino nos últimos 3 anos. Começando mais um capítulo do podcast O Faixa Preta e hoje muito especial com um grande amigo, André Rocha, que está à frente do Red Bull Bragantino nos últimos 3 anos. E esse amigo é um amigo que a gente tem muita história junto, andamos de moto junto pelas estradas e tem outras tantas histórias excelentes para a gente ouvir hoje. André, muito prazer te receber, uma honra estar aqui contigo. Muito obrigado. Vai ser divertidíssimo contar para a galera toda a trajetória. E aí, queria começar, como toda caminhada, pelo primeiro passo. E hoje, né, eu já anunciei que você está como CEO do Red Bull Bragantino e queria entender se você está ligado no futebol desde o primeiro dia. Você começou jogando bola e dali já enveredou. Conta pra galera como é que é essa história. Bom, Edu, primeiro prazerzão estar aqui com você. Eu estava tentando puxar para a memória, acho que os primeiros momentos que a gente ficou junto foi em 98, né? Faz tempo pra caramba. A TV era preto e branca ainda, né? Era assim, né? De botão. Era de botão ainda, né? E putz, cara, super bacana, feliz pelo convite, espero que o pessoal goste aí do nosso bate-papo. E, cara, como todo brasileiro, você nasce com a bola no pé, né? Aqui, eu acho que o futebol ele é meio que uma cultura popular, ele faz parte em diferentes intensidades, mas faz parte da vida de todo mundo, né? Mas nunca, em absoluto, eu pensei em trabalhar com isso, nunca, né? E apesar de gostar muito, apesar de acompanhar, apesar de ser fã, uma coisa é você gostar e outra coisa é você fazer daquilo o seu ganha-pão, fazer daquilo a sua missão, né? Porque considerar o trabalho simplesmente como uma forma de sustento é muito básico, né? Acho que a gente tem que ter missões um pouquinho mais profundas aí na vida. E eu nunca pensei, né? Por tudo que a gente vê aí de bagunça, né? As manchetes do futebol e tal, e eu sempre acostumado em trabalhar em empresas grandes, né? Eu nunca tive essa aspiração. E foi engraçado quando aparece. Eu vou contar depois para você, mas eu estava na iminência de sair do país, de ser expatriado na empresa que eu trabalhava, quando surgiu o convite. E eu falei, cara, assim, praticamente impossível de eu aceitar, mas eu aceito se você fechar esse processo em 3 meses, na época que eu dei para ele, e desde que seja o Red Bull Bragantino. E aí o Red Hunter me falou, olha, o prazo a gente fecha, porque eles também tem pressa para fechar, mas eu não posso te falar qual que é a empresa, né? E aí eu desisti do processo, eu falei, então, não quero falar, né? E acho que ele ficou meio surpreso comigo, né? Ele falou, pô, mas é assim? Eu falei, assim. Eu falei, pô, não quer nem ouvir. Não quer nem ouvir? Eu falei, não quero, não tem porquê, né? E foi super profissional comigo, fui profissional com ele, mas era uma questão que o conforto que eu tinha de estar trabalhando numa empresa já há quase 2 anos, essa empresa estava me levando para trabalhar fora de novo, que era uma coisa que eu queria. Me deu uma certa segurança para falar, eu não vou para qualquer uma, né? Mas depois indo para lá, você entende que o futebol é sim um grande ecossistema, né? E o Red Bull Bragantino faz parte desse ecossistema, mas a gente tem orgulho de trabalhar num ambiente 100% profissional, né? Então, aquele receio inicial que eu tinha da indústria de uma forma geral não se justificou. Tem muito aí de narrativa que se diz, mas a verdade é que tem muita gente boa trabalhando no futebol hoje, tem muitos grandes profissionais que vieram de outros segmentos para cá e profissionais que se formaram dentro do esporte mesmo e que hoje estão bastante capacitados para fazer esse negócio do próximo passo. E antes da gente falar um pouco da tua carreira, que eu acho legal a gente falar bastante da tua carreira, porque você tem uma carreira incrível e a galera precisa ouvir o que é. Vamos continuar ainda no futebol, né, falando desse ponto que é de gestão. A gente vê as manchetes ainda, que tem muito clube que não tem gestão e tem muito clube que já está indo para esse lado da gestão e vocês são um exemplo disso. Eu sei que você está construindo um estádio também agora, né, que tem um investimento gigantesco por trás. Uhum. Então conta um pouco para a gente, né, como que é essa profissionalização de gestão em cima de um setor como esse, que é muito sensível, né, o futebol. É o que você falou, o brasileiro 99%, né, gosta de futebol. Difícil encontrar alguém que não goste, que não viva, que não...
E como é um esporte de muita paixão, todo mundo se sente muito dono, né, do assunto, né? Também quer fazer muito parte, enfim, e a gente sabe que chega até aquele nível do fanatismo. Então conta um pouco dessa história da gestão, porque você é um executivo de mercado que veio para cá, e como é que está esse mercado como um todo, né? Assim, eu estou perguntando agora também em outros clubes, o mercado, a Federação Brasileira, como é que é isso? Ótima pergunta, né? A gente tem... o Red Bull Bragantino pertence à Red Bull, então é uma empresa que tem um clube. Para nós, fica um pouco mais fácil você trabalhar no ambiente corporativo com governança de mundo corporativo, porque a gente de verdade pertence a uma empresa. Mas a grande diferença é justamente essa disciplina que você tem em relação ao ambiente financeiro. Você trabalha com planejamento de longo prazo, você trabalha com uma aderência muito forte aos orçamentos que você estipula. Todo ano, em setembro, eu vou para a Áustria, eu aprovo o ano subsequente, então toda a parte de investimento do ano subsequente eu aprovo em setembro daquele ano e tal. E não existe, no nosso caso, né, aquela urgência ou aquela maleabilidade que você eventualmente tem no clube associativo. Então, sei lá, se eu estou em agosto, estou na metade da temporada, meu time não está indo bem, eu vou pegar algum dinheiro de algum lugar e vou investir para melhorar o time, para tentar sair daquela situação. Para nós não existe isso. O planejamento já está fechado no ano anterior e eu tenho que dar conta nos 12 meses, né, no nosso ano fiscal, com o orçamento. Então, seja um orçamento, eu brinco, né? Se eu estiver lutando para pegar uma Libertadores, se eu estiver lutando contra o rebaixamento, o dinheiro é o mesmo. Tá? Então eu tenho que saber como, junto com o meu par, com o meu diretor financeiro, a gente tem que saber as melhores decisões que a gente vai tomar, o quanto que isso vai impactar no médio prazo, né? Eu não posso pensar para o mês seguinte ou tomar uma decisão com base no resultado de ontem, né? A gente está gravando numa terça-feira, a gente foi jogar fora no domingo, perdemos contra o Vitória lá em Salvador, um jogo difícil. Eu não posso mudar o planejamento da semana porque a gente perdeu. Porque senão você vai mudar toda quinta e segunda-feira, você tem jogo domingo e quarta. Então, o processo ele tem que ser privilegiado em detrimento do resultado. Por mais doído que isso possa ser à luz de um torcedor que está olhando sob uma ótica fanática, sob uma ótica quase que religiosa que eles têm. Eu tenho sorte de que hoje boa parte dos torcedores mais fiéis do Red Bull Bragantino já entendem um pouco melhor esse negócio. E você começa a acompanhar as discussões entre eles nas redes sociais, eles parecem que são parte integrante do nosso negócio, tanto que eles já têm ciência de como funciona. Olhando um pouquinho o aspecto mais geral, né, do futebol brasileiro, está melhorando muito. Como eu te falei, né, os profissionais estão chegando, entrou muito dinheiro, assim, muito dinheiro. Do advento da lei da SAF, que foi assinada em 2021 para cá, a gente já teve mais de 90 clubes que foram adquiridos por SAF, e isso ela demanda uma profissionalização imediata, porque você começa a tratar aquilo como um investimento de fundo, como se você já teve exposição a isso, você força uma profissionalização. Exato. E isso é um ciclo virtuoso, porque quanto mais dinheiro, mais profissionalização demanda, melhor é gerido esse capital. Quero crer que você vai ter um retorno e você vai gerar outros investimentos em função daquilo, né? Talvez hoje o Brasil tem uma crítica em cima disso, porque você tira um pouco do romantismo do futebol, né? Você tira um pouco daquele negócio da mística, da camisa, etc. Mas a gente tem que entender que a sustentação do negócio depende disso. Mas você tem uma empresa que é feita para gerar resultado? Você gera lucro? Tem objetivo disso? Eu vou te falar mais ou menos como é que funciona. Eu tenho, e esse objetivo ele é pessoal e profissional, né? Mas vamos entender as etapas, né? Quando a Red Bull entra num projeto de futebol, e a gente tem alguns ao redor do mundo, né? Tem no Japão, tem na Europa, tem nos Estados Unidos e tal, você passa por fases. Primeiro, eles nunca compram um clube consagrado, um clube de grande torcida, um clube que já esteja brilhando na primeira divisão. Por quê? O lema da companhia, né, como todo mundo sabe, Red Bull te dá asas, né? E não faz sentido te dar asas de um negócio que está consolidado. Então eles querem... Já está voando, né? É por isso que quando você vai contratar o Max Verstappen, você contrata ele com 6 anos de idade, ou com 4 anos de idade, como foi o caso do Vettel, etc. Para que nós cresçamos juntos, né? Então, com o futebol é a mesma coisa. Só que a primeira coisa que você faz uma vez que você está junto com esse clube é profissionalizar. Então, você pega um clube associativo, que é regido nas formas mais antigas, da maneira que era regido antes, e você passa por um processo de profissionalização. Então, vou imaginar, daqui 5 anos eu quero estar em tal lugar, quais são as posições que eu preciso ter para chegar naquele lugar? E aí você começa a criar essas posições e contrata as pessoas no mercado para ir preenchendo isso daí.
tanto no âmbito esportivo quanto no âmbito administrativo. Uma vez que isso fechou, você tem a segunda fase, que é a fase que a gente está vivendo agora, que é a de desenvolvimento de infraestrutura. E, geralmente os clubes no Brasil, com raras exceções, têm um processo ainda de desenvolvimento da infraestrutura. E a gente sabe disso e entende que isso é uma vantagem competitiva para alguns anos. Então, há no mínimo 3 anos, ou um pouco mais, 4 anos, a gente está injetando muito em infraestrutura. O CAPEX é muito alto nosso, né? Por quê? Eu construí um centro de treinamento numa área de 170 mil metros quadrados, com 19 mil metros de área construída, com 8 campos, 88 quartos, assim por diante. Sirvo 1.200 refeições por dia lá dentro. Foi o primeiro grande investimento. Aí o segundo grande investimento, que ele é para viabilizar esse estádio que você falou, a gente teve que reformar um estádio municipal para poder mandar os jogos durante o período de construção da nossa arena sem sair da cidade, que é super importante para a formação da torcida que a gente está trabalhando para formar, né? E para a manutenção da torcida que a gente já tem. Então a gente conseguiu entrar nesse acordo com a prefeitura, reformamos o estádio municipal, que vai ficar para a prefeitura quando a gente sair de lá, né? Até para poder, depois Ou seja, a população ganhou. A população ganhou, né? Acho que o Bragança Paulista vai ser, talvez, certamente do interior, com certeza, né? A única cidade não capital que vai ter 2 estádios aptos a receber uma competição continental, então uma Libertadores, alguma coisa nesse sentido, qual na a mesma capacidade cidade. Desse novo? O novo a gente vai fazer para 20 e esse que a gente fez agora é para 12. 20 eu tenho condição de mandar até uma quartas de final em casa, e dependendo um pouco do meu oponente eu posso ter até a semifinal, aí com uma liberalidade da Conmebol, né, da Confederação Sul-Americana, mandar uma semifinal lá. Mas é o ideal, é o que eu preciso para o momento, é uma relação boa de investimento e capacidade de recursos que vai ser oriundo desse estádio. E para pegar esse gancho do oponente, quem é o melhor oponente, Flamengo ou Corinthians? Cara, uma briga boa, né? A gente tem o Flamengo, tivemos bons embates com eles recentemente, né? Com o Corinthians é um embate um pouco mais travado, né? O Corinthians é um time mais aguerrido, joga de uma forma mais aguerrida, né? Mas eu posso te falar que, se eu for pensar os prós e os contras, acho que o Flamengo é melhor, em virtude de termos uma paixão na cidade, que alavanca a renda, alavanca a cidade, e vem um pessoal de fora para assistir, né? Isso que eu ia te perguntar. O Corinthians, tem muito corintiano em Bragança, então a movimentação da economia da cidade, ela é lá mesmo, entendeu? De flamenguista não, vem muita gente de fora, então vira uma festa ali para todo o pessoal, né? E o que é bacana, assim, a gente tá numa cidade espetacular, Bragança Paulista, uma qualidade de vida é muito alta, e é um ambiente super familiar. Então a gente está acostumado a ver a torcida mista, o pessoal assiste muito próximo, né? Tirando organizadas, que aí tem respeito ao espaço deles e tal, mas é normal você ver o pessoal comemorando o gol do seu adversário do lado isso é impensável aqui em São Paulo, né? Nas torcidas grandes e tal. Mas é bacana, é uma festa, cara. Assim, você vê um jogo. A gente vai ter, por coincidência, amanhã de jogo contra o Flamengo em casa. E é um dia de festa, um dia que você recebe muita gente, o estádio fica cheio, né? Sempre são grandes jogos contra o Flamengo, é um negócio bacana de viver. E movimenta a economia da cidade, muito. Movimenta hotel, movimenta restaurante. Muito. Ou seja, a tua relação com o município também é muito forte. Muito forte. Então você tem uma gestão aí que... A gente sabe, primeiro, eu declaro meus impostos em Bragança, então a gente tem um papel de contribuinte muito relevante para a cidade, esse é o primeiro ponto. Eu faço questão de fazer isso, que é uma maneira de devolver para a cidade o que eles dão comprando a equipe, né, o time de uma forma geral. Então é legal saber que você está contribuindo para a cidade por vias oficiais, vamos dizer assim. Então o cara está ali, ele está indo para uma escola que eventualmente pode ter tido um investimento que vem da prefeitura, que a gente ajudou contribuindo, né? E acho que esse é um papel de cidadania importante de exercer, né? E acho que a empresa tem a obrigação de fazer, a gente faz com muito orgulho. Bom, e hoje você está à frente de uma marca que é considerada uma das marcas mais poderosas do planeta, né? Uma marca de energético que conseguiu transpor a barreira de produto, virou uma marca de desejo, virou uma marca de... As pessoas entendem que quem veste essa marca está muito acima da média, muito high performance, e do meu lado aqui eu tenho um grupo de empresários high performance.
eu bato muito nessa história de gestão forte, marca forte, que é o que eu construí com a Naja, uma marca que as pessoas tatuaram no corpo. Claro que a Red Bull, dá para ver que muita gente também faz isso. Como é lidar com uma situação como essa, com uma marca tão forte por trás, né? Porque o teu sobrenome agora não é só, né? Bragantino é o nome, mas o sobrenome é Red Bull, né? A gente tem, o que você falou, tem Fórmula 1, tem esportes radicais, você tem corrida de avião, você tem, enfim, toda aquela infinidade de produtos que a Red Bull, né, oferece no cardápio, que ela mostra o posicionamento dela de marca. Como é lidar com isso, né, em relação a uma cidade do interior, em relação a um time que não é tão relevante quanto os times, né, de capital, né? De capital. Fala um pouco pra gente sobre esse posicionamento de marca. É uma responsabilidade, e uma responsabilidade que a gente não foge e que a gente gosta de ter, né? É uma responsabilidade muito grande, porque eu trabalho com reputação, e não é só a minha reputação. Eu sei que eu carrego no peito e nas costas a marca que nos fomenta, né? Que nos mantém vivo, né? E isso passa de detalhes até coisas muito grandes. Por exemplo, de escolher um parceiro para estar comigo na camisa. Porque quando eu estou associando uma marca, eu associo uma marca à Red Bull. Exatamente. Então eu tenho que ter uma responsabilidade, a gente faz due diligence, a gente faz toda uma pesquisa que até torna um pouco mais moroso o processo, e tudo bem, o parceiro está acostumado com esse tipo de processo, até porque para ele também é interessante estar associado a uma marca forte, né? E óbvio que você tem que entender o que o seu posicionamento, como você mesmo falou, não é o posicionamento do André mais, né? Eu estou carregando a marca junto comigo, então eu tenho que eu escolho para quem falar, escolho o que falar, como falar, o clube se posiciona de uma maneira que obedece os preceitos da marca, é uma marca bastante austera, é uma marca austríaca, uma marca de uma forma que foi construída de maneira muito familiar e se mantém assim até hoje, a gente é limitado até hoje, então, de novo, é um orgulho fazer parte desse conglomerado, mas traz uma responsabilidade enorme que a gente tem que ser feliz, né, de ter a oportunidade de representar, né? Acho que é privilégio o que a gente está passando. Eu não entendo isso como um fardo para carregar. Boa. Pelo contrário, né? Se não fosse isso, talvez a gente não teria a estrutura que a gente tem hoje, a solidez que a gente tem hoje, tá? Isso. A gente vai falar um pouco da tua carreira, mas como eu te conheço bastante, eu sei que você trabalhou no varejo, né, em grandes redes varejistas, a gente vai falar disso com cargos muito altos. Eu quero fazer um paralelo desse varejo com o que você está vivendo hoje, porque no varejo, quando você liderava lojas, então você tinha lá diretores de loja, gerentes de loja, você tem um mercado que é mais frio. Quando você está do lado de cá agora, você tem os jogadores, que eu vou considerar como se fossem os diretores de loja, os gerentes de loja. Só que tem uma diferença grande entre uma coisa e outra, porque o jogador aqui é a profissão dele, né? Ele é atleta de alta performance. Como que ele enxerga esse profissionalismo? Porque quando você está no varejo, ele já entende que ele está numa empresa, ele já tem dentro do DNA dele, eu estou numa empresa, eu tenho uma carreira, então ele é mais obediente no sentido de seguir a regra do que a empresa determina como compliance, etc. e tal. Quando você olha para o jogador, você tem um indivíduo ali, né? Tem vaidade, você tem uma estrela. Como é lidar com essa situação do ser humano, né? Porque, querendo ou não, no final é a tua equipe. Edu, acho que em quase 3 anos que eu estou nessa carreira, acho que essa é a pergunta mais interessante que me fizeram já no âmbito podcast, entrevista, etc. Porque eu traço muito essa associação com o varejo, né? E ela não é tão óbvia, e talvez você não faria essa pergunta se não soubesse, se a gente não tivesse trabalhado junto no varejo, né? O que é o varejo, né? Que é um conjunto de detalhes que você precisa prestar atenção todos os dias e fazer bem feito todos os dias para que aquele negócio não salte aos olhos de ninguém, né? Básico bem feito. O básico bem feito, né? Eu costumo dizer que o silêncio é o seu parabéns, né? Não espera ninguém te dar os parabéns que a loja estava limpa, né? Simplesmente a pessoa vai voltar e esse é o parabéns que você recebe, né? Se ficou em silêncio, já é parabéns. Já é parabéns. Se não... né? Então, o normal é receber alguma, né? E cara, assim, você falou, a grande diferença, né? Vamos dizer assim, a duração do evento. Porque quando você está numa loja, e eu lembro, por exemplo, você vai abrir uma loja nos Estados Unidos, né? Chegava às 4 da manhã na loja e você começava a fazer uma preparação quase que numa contagem regressiva para 7 você tá pronto, né? Isso. E nos Estados Unidos a gente tinha 2 aberturas, né? Uma para pessoa jurídica às 7 e outra para pessoa física às 10. Então você tinha 2 eventos de abertura. Só que aquilo você tinha pessoas que transitavam, que te julgavam, uma média ali de 7, 8 mil por dia, no intervalo muito grande
de tempo, né? Então era das 7 às 21 ou às 22 na pessoa física. Então você tinha um tempo enorme para aquela pessoa entrar, fazer o que a gente chamava de ferradura, né? O horseshoe, e sair. E esperamos que ela saia em silêncio, né? No máximo com um sorriso no rosto e tal. O futebol, esse evento, ele funciona com a mesma atenção aos detalhes. Tem muita gente que trabalha fora do holofote para aquele negócio funcionar, só que no espaço de 2 horas. E você está falando aí de 10, 15, 20 mil pessoas, né, na nossa realidade. É um show. Né? Então, ela é muito menos diluída do que uma loja de varejo, né? É bem concentrado o tempo de... Só que você tem igualmente atenção ao detalhe para aquele negócio funcionar. Então, para eu prover para aquele atleta, que é um atleta de altíssima performance, uma condição dele em 90 minutos, desempenhar ao máximo, eu tenho que pensar em todos os detalhes antes mesmo dele chegar. Então, logística, a gente tem que pensar em ter os melhores roupeiros para que desenvolva o melhor ambiente de vestiário, para quando o cara chegar, ele consiga manter a concentração dele, pegar a roupa dele da forma que ele precisa, ir para o aquecimento, voltar, entrar para o campo, fazer o que ele tem que fazer. No campo as coisas têm que estar em ordem, você tem que ter um gramado perfeito, você tem que ter uma irrigação perfeita, no momento exato, que todo o pessoal está pedindo e tal. Então tem muita gente, tem muitos heróis anônimos que, da mesma forma que um repositor está ali de manhã, para que aquela pessoa que sai de casa com a missão de compra dela achar aquele produto, para o atleta ele tem que ter o mínimo necessário muito bem feito, para que ele possa ser cobrado daquele desempenho dele durante os 90 minutos. Só que não é só o atleta. Você lida também com a satisfação do cara que vai assistir. Ele está pagando para assistir. Então aquilo é um objeto de entretenimento. Tem a paixão, tem a torcida, sem dúvida, mas também tem aquele cara que paga para assistir um jogo. Exato. Ainda mais no nosso estádio, né, que eu te convido até um dia para você assistir lá. A gente fica muito próximo do gramado. Então eu consigo proporcionar uma emoção e uma interação diferente de outros grandes estádios, outras grandes arenas que ficam mais afastadas do gramado. Então, esse entretenimento eu também tenho que me preocupar, né? Se a comida está de acordo, se os meus provedores de serviço estão de acordo, se a segurança está de acordo, se a limpeza está de acordo. E eu, fanático que sou por detalhe e tendo sido forjado no varejo, imagina se eu não sou o louco da limpeza, né, cara? Então eu pego o papel do chão, aí entra no banheiro para ver, testa, ver se está tudo funcionando e tal, antes do jogo começar. Então eu chego, geralmente, 2 horas antes do apito inicial. Eu tenho um time maravilhoso que me suporta em todas as suas frentes, né? Fico disponível deles, mas também fico perguntando e pedindo e orientando e tal. E quando termina, eu vejo o estádio vazio, aí eu fico feliz, o pessoal foi embora para casa, de preferência também com um sorriso no rosto, porque eu fechei a loja, né? O pessoal está indo para casa que funcionou tudo que tinha que funcionar. Vamos dar então agora 2 passos para trás, falar um pouco da história das lojas, né? Você iniciou no varejo com que idade e como é que foi essa tua carreira no varejo, para depois a gente voltar para um paralelo daqui de gestão? Não sei se vale a pena também falar, né, eu cheguei no varejo, eu tinha 27 anos, só que eu trabalho desde os 13. Nos 13 anos eu comecei a sair de casa com rotina para ir trabalhar. Eu comecei em 88 a trabalhar e, por uma grande coincidência, em 98 eu estava entrando no Walmart, que na época, eu acho que você estava ainda fora, né, você estava no exterior quando eu entrei lá, mas tinha uma enormidade de 8 lojas no Brasil. Então foi um investimento e tanto, né, para se fazer e amarrar a carreira ali, mas eu sabia, né, já tinha a ideia do que os caras eram fora daqui, e eu sabia que eu estava amarrando minha carreira num lugar legal. E eu acabei saindo de lá depois de 13 anos, né? Então, poxa, assim, você entra em formação e sai de lá um profissional formado, com que né? cargo? Você era muito menino também. Que cargo que você entrou? Eu entrei como auditor. Eu fazia auditoria. Interessante de falar isso daí, né? Porque as coisas, tudo tem um porquê, tudo tem o destino prega né? Ele tem algumas coisas que te ajudam a você afunilar as opções. Eu já tinha acho que uns 5 anos de auditoria, de carreira de auditor, quando eu decidi ir para o Walmart, né? Eu trabalhava no BCN antes, que não existe mais, como auditor, e aí eu decidi ir para o Walmart, que era uma empresa multinacional, que era um negócio que eu tinha para mim
como objetivo. E fui para lá imaginando que ia fazer auditoria contábil, porque é o que normalmente as empresas têm. Você tem auditoria externa, né? Hoje os Big Four, na época eram Big Six, que eu também fui, na Deloitte. E tem auditoria interna, que você faz processos mais normais, vamos dizer assim, mais longevos dentro de uma companhia. Só que chegando lá, eles tinham já um grupo de 3 auditores que já fazia essa parte contábil, né? E tinha, obviamente, a empresa multinacional que fazia auditoria independente. E aí eu lembro, um grande amigo meu, bom, fiz vários grandes amigos, assim como você, no Walmart, mas na época era meu chefe, né? Falando, André, cara, assim, eu tenho uma boa notícia e uma má notícia para você, né? Assim, te contratei e tal, mas a gente tinha outras contratações em processo, todas elas fecharam. E não tem mais auditoria contábil para fazer financeira. Você vai ter que fazer uma parte meio core ali, que é auditoria de loja. Você vai ter que fazer inventário, vai ter que fazer auditoria operacional em loja e tal. E para isso, enfim, você vai precisar ir para os Estados Unidos para fazer um treinamento lá, você vai ficar um mês lá e tal, para pegar a parte conceitual e voltar aqui para poder fazer auditoria de loja. Então ali, por um acaso, 2 coisas aconteceram que iam mudar minha vida para sempre. Primeiro, meu inglês era péssimo, era macarrônico, né? E ele me deu aí uns 6 meses para fazer um intensivão. Eu fiz aula particular, me dediquei que nem louco, fazer aula de segunda a sábado, né? Para poder ir para lá e absorver o máximo possível desse treinamento. E quando eu voltei e me doei ao máximo aquele negócio, porque, primeiro, era um negócio que não tinha predecessor, não tinha alguém que pudesse me ensinar. Olha, eu fazia assim, então eu tive que fazer do meu jeito, né? E aí eu fiquei muito próximo da operação de loja. E você foi para a matriz do Walmart. Eu fui para a matriz, eu fiquei em Bentonville um tempo. E é legal a gente falar disso, porque hoje você sabe que eu lido, né? Eu tenho um hub de empresários, que é o hub GHP. E nesse hub eu lido com empresários que vão desde... Estou começando a fazer doce na minha cozinha até empresa de bilhão. Eu tenho todos os empresários ligados. Só que quando a gente conta a história, né, eu contei a história da Naja, comecei no fundo do cartório, me transformei na maior marca do país, depois uma das maiores do mundo, as pessoas tatuam a marca. O case do Walmart, para mim, eu acho que ele é o maior case do mundo, que e é legal a gente falar, né, vir da tua história, um homem numa cidadezinha do interior de um estado americano, uma cidadezinha muito pequena, chamada Bentonville, que abre um pequeno supermercado e anos depois é a maior empresa do planeta, né? Ele se transformou na maior empresa do mundo. Exato. Não é só empresa de varejo. Exatamente. Foi no setor dele. E você trabalhou nessa matriz em Bentonville, né? Que eu tive a possibilidade também de estar lá uma ocasião e a cidade inteira virou o supermercado, né? Praticamente tudo ali é em torno disso. Mas quando você olha no mundo, são milhares de lojas, milhares de funcionários, são números estratosféricos. Então, como que, né, você teve o privilégio de ficar um bom tempo lá? Qual é a cabeça, né, de alguém que começa pequeno e se transforma no que ele se transformou? E você viveu isso na essência, porque você ficou 13 anos nessa cultura. Conta um pouco disso, que é legal. Eduardo, você falou a palavra mágica aí, né? Tudo transitou muito em torno da cultura. E a cultura não é um negócio que você compra na prateleira e fala, não, agora eu tenho cultura. Não, cultura é um conjunto de hábitos que uma coletividade toma por um longo período, né? Então, esses caras que trabalhavam ao redor do Samuel Alton acreditavam nas coisas que ele fazia, que ele repetia, que ele tinha uma disciplina absurda de fazer e repetir, e uma coletividade começou a fazer igual a ele. Isso se transformou em cultura. Então, o pessoal fala, a cultura do Walmart é mais forte. Mas é mais forte porque muita gente acreditou naquele negócio. Então, a gente pode afirmar aqui que a cultura, ela está baseada na disciplina. Exatamente. Sem dúvida. É fazer sempre a mesma coisa ou com os mesmos preceitos, né? Às vezes você precisa mudar porque, né, às vezes o posto está na frente, se você continuar, você vai bater cabeça lá, você tem que desviar, mas o caminho é aquele. Então, eu pude viver isso e tive o privilégio de trabalhar, não dessa vez, mas quando eu voltei para os Estados Unidos para morar lá, né, que foi em 2002, de trabalhar com pessoas que trabalharam com ele. Foi uma grande tristeza minha de não ter podido conviver, de conhecer e você acompanhar, né, as decisões diárias do fundador, né? E hoje, com quase 40 anos de carreira que eu tenho, eu só tive isso uma vez na vida de trabalhar junto com o fundador, mas
voltando no Walmart, né? As pessoas que trabalhavam com ele entendiam que aquilo era o melhor para o negócio, e em sendo melhor para o negócio, também era o melhor para a economia do país, né? E que se provou a verdade por muitos anos, né? A gente sabe que toda vez que tem crise na economia americana, a ação do Walmart sobe porque as pessoas sabem que é uma maneira de economizar. Mas o que é isso? Isso é uma disciplina, as pessoas fazerem sempre a mesma coisa e você convence os próximos vão aumentando ou convencendo o outro e você Agora, André, o vai que eles fazendo isso desse faziam tamanho. era extremamente difícil. Que eles faziam todo dia a mesma coisa, era o quê? Era um básico bem feito? Era um básico bem feito. O difícil é fazer todo dia. É isso. É o básico bem feito. É isso. Porque eu estou vivendo hoje, né? Que eu te falei do futebol. Você, domingo, pô, não deu certo, perdemos. Sabe que eu vou mudar amanhã? O difícil é você manter o básico bem feito e ter disciplina para fazer todos os dias. Básico bem entendeu? feito. Eu não via algo como... É óbvio, né? A genialidade já está nos detalhes. Você tem coisa que você vai descobrindo ao longo do tempo, que tem muito de casuísmo, tem muito de empirismo que ele usava, mas que no final das contas dá resultado. E aí você vai se tornando uma empresa grande, uma empresa de resultado, uma marca forte, como você gosta de dizer. Você começa a atrair pessoas boas para trabalhar do seu lado. E aí você entra num ciclo virtuoso, né? Porque você vai atraindo pessoas boas, que é um negócio que eu também gosto de fazer todos os dias, né? Você tem que ter sempre pessoas melhores que você trabalhando contigo, né? Boa. As ideias surgem naturalmente, né? E isso, putz, eu pude ver e foi de verdade, cara, assim... Uma universidade. Foi uma universidade, foi a empresa que eu mais me coloquei assim dentro, intrinsecamente. Estou vivendo isso de novo agora, com 50 anos de idade, mas por muito tempo eu fui um walmartiano com prazer, com orgulho de falar assim, pô, esse negócio funciona, da forma com que ele pensou, da forma com que ele multiplicava conhecimento, funcionava. E me fez homem, né, cara? Eu saí de lá 13 anos depois de entrar como garoto, já como diretor, 40, respeitado no mercado, sabe? Negócio interessante, assim, foi um grande contributo para minha vida. Agora tem 2 pontos que você falou que eu queria explorar contigo. Primeiro, eu vou retribuir o convite para você também vir participar do meu evento. Eu gero 2 eventos, um deles é o BSC, que é o Business Summit Connection. O que é o Business Summit Connection? Eu trago muitos empresários para um dia de uma grande imersão de trabalho, mas o objetivo é fazer com que a gente capacite esse empresário e ele saia, melhore sua empresa e movimente a economia, que é o que você falou do ponto do Walmart. Uhum. Sam Walton, ele via não só o desenvolvimento do negócio dele, mas o desenvolvimento da economia. Sem dúvida. Porque se eu compro de outras empresas, eu vendo todo o ecossistema está sendo movimentado, e essa é a minha missão hoje com o GHP. Então você está convidado para vir para o evento, vai ser um prazer te receber e você entender esse nosso ponto. E o outro pilar é o networking, que além do ensinamento, você se relacionar com outros empresários, que o varejo prega muito isso, que é: eu sou Walmart, eu sou comprador, mas eu estou comprando de alguém, né? Então, tem muitas empresas envolvidas aqui que estão me fornecendo. Se essas empresas não me fornecem, eu também não vendo nada. Então, é literalmente um ecossistema conectado, né? Todo mundo está conectado num ambiente só para um objetivo final. Sem dúvida. E hoje, por coincidência, também tive uma live e eu bati muito nessa história, que é para quem trabalha, né, como intermediário ou para quem vende para intermediário, a importância de você ter sell-in e ter o sell-out. E isso o varejo também é uma bandeira muito forte, que é: não adianta você vender para mim se você não se preocupar com o consumidor final que vai vir aqui comprar, né? Eu sou só o intermediário. Então, lembrando os meus tempos de Naja, eu vendia para grupos varejistas, mas a minha preocupação era com o meu consumidor final e tinha que entender, né, o perfil dele para poder fazer com que ele tivesse o desejo de comprar e vir para essa reposição e a venda continuar acontecendo. Uhum. Tem boas práticas que você está do varejo levando para o ambiente hoje que você está, porque o ambiente do futebol, aos olhos de quem está olhando do lado de fora, é muito diferente, né? Quando você olha um estádio de futebol, um time jogando e uma loja de varejo de supermercado. São mundos completamente diferentes, né? Aos olhos de um leigo. Mas para você que está como gestor dos dois lados, você foi gestor daqui e está como gestor aqui, qual é a correlação de coisas que você fazia de um lado? Aí estou falando de gestão especificamente. Por exemplo, aqui eu fazia reunião toda quinta, eu também levo essa boa prática para cá. Aqui eu fazia um trabalho com a equipe de limpeza. Então, falando um pouco de gestão, porque
para esse podcast, o público que nos ouve é empresarial. Sim. Tem muito executivo que está nos ouvindo, mas tem muito médico, advogado, pessoas que saíram de faculdade. Nós temos um sério problema nesse país que a gente não forma gestor, né? As faculdades ensinam profissões e não gestão, só que aí sai aquele monte de profissional e vira gestor. E aí não sabe o que faz, porque não tem conhecimento. Então a ideia é passar esse conhecimento através disso. E a tua voz é muito importante para nós, porque você trilhou todo esse caminho. Então, o quanto deste aprendizado daqui e você trouxe para cá e aplica da mesma coisa. Você fala, pouco importa se é um supermercado ou um time de futebol, a gestão aqui não mudou nada. Edu, eu uso muito, né? Até porque foi uma grande escola, uma escola forte, uma escola que me desenvolveu. Acho que a liderança é um conjunto de exemplos que você vai absorvendo e vai formando a sua própria liderança, tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, eu vejo hoje que eu estou trabalhando numa operação 19 mil metros quadrados, né? A maior loja que eu toquei na vida foi de 12 mil metros quadrados nos Estados Unidos. E você na loja, eu andava aquilo 2, 3 vezes por dia, né? Andava, olhava detalhe. Você fez isso também, né? Mesmo que você não estava operando ali mas você como comercial, você também queria ver o seu produto bem colocado, precificado corretamente no local que você orientava, etc. E eu executava, meu papel era executar, né? O que você e o pessoal do escritório pedia, né? Para quem? Eu fazia aquilo para o cliente. O cliente estava vindo ali, ele esperava o mínimo, é ter o produto lá limpo, bem exposto, com preço correto, etc. Competitivo. Você consegue fazer isso sozinho com 12 mil metros? Não. 19, menos ainda, né? Que é o que eu tenho hoje. Então eu continuo andando, eu faço o meu store walk, minha caminhada diária. Só que lá como cá, você tem que confiar em pessoas que vão fazer aquilo todo santo dia bem feito, né? E não é porque eventualmente não esteja bem feito no dia que você tem um problema com a pessoa. Tem N variáveis que podem acontecer para aquele negócio não estar. E aí o olho do líder e o senso de propriedade que ele tem que ter tem que vir à tona para você ajudar, você orientar e sugerir para a pessoa de que forma fazer, a melhor forma fazer, para evitar que aquele problema ocorra, para que a hora que chegar o meu cliente, que no caso hoje é o atleta, ou é o treinador, ou é o preparador físico, que são todos os meus clientes, eu preciso que ele saia satisfeito dali. E não são coisas, não é ciência de foguete, tá? Mas justamente por não ser ciência de foguete, muitas vezes você escorrega imaginando que, puxa, não é um detalhe que vai fazer diferença, e faz a diferença, né? Então, primeiro, você tem que confiar muito nas pessoas, e eu confio demais, né? Eu dou muita liberdade para eles e tento estar próximo quando eles me querem próximo, né? E escuto muito, que é uma coisa que eu aprendi lá, né? Essas pessoas, elas estão no dia a dia, então às vezes elas têm uma perspectiva diferente do que você tem do problema, e talvez a perspectiva dela seja mais capaz de corrigir do que a sua. Você não fez aquilo, né? Quando você é um gestor, raramente você cresce no mesmo lugar que um dia você foi executor, né? Você tem movimentos diagonais na carreira. Eu ouço muito eles e tento usar de uma comunicação atrativa para essas pessoas me procurarem, né? Eu participei de um documentário nosso, um reality show que passou na Sport TV no ano passado. Depois você assiste, você vai dar risada. E eu lembro que no dia da minha entrevista, o editor me chamou assim, né? A gente estava numa tenda e tal. E ele perguntou para mim, falou, pô, é a primeira vez que eu vou entrevistar um CEO que tá de agasalho, né? E ele, carioca, ele até falou abrigo, não era agasalho e tal, né? E tudo bem pra você, né? Assim, por que você se veste assim, né? E eu falei pra ele, cara, assim, primeiro porque a vestimenta, ela pode servir tanto para afastar quanto para atrair as pessoas, né? E o futebol é um ambiente onde pessoas simples estão fazendo coisas extraordinárias todos os dias. Eu falo isso pro meu time, né? Todo dia você tem que fazer bem feito e você depende de pessoas simples que vão fazer bem feito todos os dias, né? Se eu estiver usando um costume feito à mão, não sei se necessariamente as pessoas vão me buscar para falar
o que eles precisam falar e eu preciso ouvir para corrigir alguma coisa, né? Ao invés de atrair, eu estou repelindo essa pessoa. E já aconteceu comigo, de parar um dia no clube, no dia que eu tinha reunião na Federação Paulista, e estava de terno, tudo, etc. E o pessoal passava, pô, Andrezão, não vou nem te cumprimentar hoje, que aí você está todo chique e tal, e passa batido. Você vê como a roupa, e muitas vezes, né, a comunicação verbal que você faz, ela tem esse poder de atrair ou de afastar as pessoas. E esse é um negócio que eu aprendi também no varejo, entendeu? Então, cara, eu ouço muito, assim, todo dia quando eu chego na minha sala, eu ligo meu computador, eu espeto ele lá, óbvio que eu já vi os e-mails do dia, né, a primeira coisa, infelizmente, você vê hoje com esse celular é ver os e-mails do dia, você sabe quais são as urgências, mas eu espeto, levanto meu computador, saio da minha sala, vou pegar uma água no refeitório, passo na rouparia, cumprimento os roupeiros, antes de mais nada. Depois eu volto pra minha sala e começo a trabalhar. E são os primeiros caras que chegam, sei que chegam super cedo no clube e estão ali para para criar o bem-estar do atleta, entendeu? Do atleta, do preparador, enfim, todo mundo que está ali. Então, para mim, ali, eles são as pessoas mais importantes do processo. Precisa funcionar bem. Até para o meu artilheiro, para o meu treinador, que é um gênio, tá trabalhando bem. Então, as coisas são conectadas, né? E se você cometer o equívoco de não estar próximo das pessoas, de não estar ouvindo, ou de não dar importância, né, a relevância que eles merecem, você pode estar perdendo um pedaço importante do processo aí. No varejo tem um olho muito grande, né? E tem uma frase célebre de Sam Walton que está nas lojas, que é regras, né? Você tem regra número 1 e regra número 2, né? A regra número 1, o cliente sempre tem razão, e regra número 2, caso o cliente não tenha razão, volte para a regra número 1. E eu adoro esse ponto dele. Isso é aplicado do lado de cá hoje, porque você tem um consumidor também gigantesco, né? Que é o estádio inteiro que está te consumindo, né? Você continua com essa mesma jornada de olhar para o teu cliente, para o teu consumidor? Não dá por um simples motivo, né? As coisas que a gente opera hoje, elas não são tão objetivas como eram na época do varejo, tá, né? Então, você tem muito de gosto, você tem muito de pessoalização e você tem que entregar uma conta no final do dia. Então, você tem que fazer o máximo para entregar e para atingir todos os objetivos dentro daquele máximo que você colocou, né? Como é que eu faço mais com o mínimo, né? Eu acho que a questão do varejo você tem uma dificuldade, primeiro porque o relacionamento é impessoal. A pessoa passa ali, são 8 mil que passam num dia, que não são as mesmas 8 mil que vão passar amanhã, né? E quando ele fala de ter razão, é de quando o cara reclamar de um preço, quando o cara reclamar de uma desorganização, de não encontrar um produto, e aquilo é um processo que envolve dezenas de pessoas para trás, que você tem que falar, cara, ele precisa voltar aqui amanhã, né, para eventualmente comprar alguma outra coisa. Então você volta, você faz um processo, né, reverso, para voltar e garantir que aquilo tá bem feito. Então o cliente tem razão. No nosso caso é um pouco diferente, porque eu tenho um atleta hoje que gosta das paredes pintadas de azul. E aí, pô, mas eu estou usando uma tinta que ela não pode se danificar no sol, alguma coisa assim. Estou te dando um exemplo esdrúxulo só para ilustrar, né? Claro. Então eu tenho que pintar de cinza. Não, mas eu acho que o azul, cara, tudo bem, mas você é meu cliente. Mas eu entendo que para o seu bem-estar, o cinza já tá bom, né? E até porque, diferentemente do cliente que você quer que ele volte todo dia, pode ser que amanhã esse atleta não está mais com você. Pode ser que amanhã esse seu par não está mais com você e você meio que adequou todo um processo, toda uma expertise em função daquela pessoa que não necessariamente vai estar com você amanhã, né? Você quer prolongar esse relacionamento, mas você tem que ter um bom senso de entender que você está cuidando do dinheiro de outros, né? Para poder fazer aquele negócio funcionar. Então, nesse caso, tem uma certa ponderação. Deixa eu agora tocar num outro assunto que é um pouco mais atual, né, da garotada, que a gente está vivendo uma geração totalmente conectada e uma geração que hoje sai pouco de casa, fica muito, né, a garotada gosta de jogar. Como é a vida hoje dos estádios? Você entende que as pessoas continuam indo para os estádios ou essa geração diminuiu a sua frequência física, eles preferem assistir em ambientes fechados, dentro da casa deles, etc. A gente está vivendo uma geração que tem uma síndrome muito grande aí, que é a síndrome do pânico, ansiedade, medo, e por aí vai. Isso afastou ou ainda não afastou dos estádios? Como é que você sente isso lá na tua região, no teu estádio, com o teu time? Edu, eu não quero ser muito filósofo aqui, ou antropológico aqui, mas
a humanidade ela passa por grandes ciclos, né? E a gente está passando por um ciclo estranho, né? Um ciclo diferente. E as crianças que, entre aspas, estão sofrendo de uma forma mais latente. Que a gente tem visto as crianças sofrendo de coisas que não sofriam antes, de ansiedade, muito porque você tem uma informação... muita informação de uma vez. Muito disponível, né? Eu lembro que, putz, eu ia estudar para uma prova, a professora falava o nome do livro, eu pegava um ônibus para ir até uma biblioteca, e lá, quando você achava o livro, que era já uma aventura, né? Aí você pegava uma moeda, ia lá e entregava pro cara e tirava uma cópia, né? Uma fotocópia das páginas que você precisava para estudar. Cara, assim, hoje o garoto pega, ele põe lá um site de busca e ele consegue ter informação, não necessariamente a informação fidedigna ou né, com a melhor fonte possível, mas ele acha, né? Isso gera uma certa ansiedade para eles. Mas eu não sou tão catastrófico assim também, porque muito do que se fala, principalmente que se fala no mundo corporativo, é medido por uma régua que não é a realidade inteira do Brasil. O Brasil hoje é um país de vários Brasis, né? É um país de dimensões continentais com realidades muito diferentes, né? Se eu te perguntar, mas alguém assiste TV na sua casa? Provavelmente você fala, não, ninguém assiste mais TV. Onde já se viu assistir TV? Assiste, tem muita gente que assiste TV. TV aberta, né? Pega um avião agora, vai pro sertão em algum lugar, você vai ver o pessoal assistindo TV aberta e se dirige para um mercado por causa do intervalo comercial que ele viu no intervalo do programa que ele estava assistindo, né? Existe isso. Assim como existe também crianças que não têm acesso ao celular ainda. E quando tem um celular, talvez não tenha acesso a um plano de dados que dá para ele condição de ficar o dia inteiro conectado, etc. Então, tem vidas diferentes que têm impactos diferentes dessa tecnologia um pouquinho excessiva que a gente tem nos dias de hoje, né? Não quero parecer negacionista, mas também tem diversão no futebol, que a criança vai lá, ela se identifica porque ela joga futebol na rua, ela joga futebol, seja dentro de casa, no quarto, no condomínio, quer que seja, mas é a essência da criança fazer o esporte de uma forma de se desenvolver, de ter contato, desenvolver o corpo, entender como é que ela se identifica com a bola, etc. E ela pode ir até um estádio para ver o ídolo dela para jogar e ver esse tipo de coisa acontecer. Hoje o Bragantino, Red Bull Bragantino, o clube de vocês, ele é acessível a sócio? Ele é acessível à população da cidade que pode Edu, ir lá e acompanhar? Como é que funciona? A gente tem um ingresso... O ano passado, certeza, esse ano eu não estou com 100% de certeza. Mas o ano passado a gente tinha o ingresso mais barato da Série A e o nosso plano de sócio-torcedor é o mais barato da Série A. Então é extremamente acessível. Tá? Hoje um cara consegue assistir no plano mais barato, consegue assistir um jogo por R$10. Eu não sei quanto custa uma cerveja de 600 ml, mas eu tenho certeza que deve custar mais caro. Talvez, não sei. O pessoal deve saber aí, mas... e para ter um entretenimento, né? O ano passado a gente teve grandes atletas que até saíram do Brasil ou pararam de jogar, caso do Marcelo, o Rafinha que anunciou ontem a aposentadoria dele, Luizito Soares que está jogando em Miami agora, jogando a 15 metros do meu público, né? Quanto custa isso, cara? Para esses caras custou R$10. Então, eventualmente até mais barato do que um plano de dados pro garoto ficar, sabe, jogando, ficar na internet, uma coisa assim e tal. E eu de verdade tenho orgulho disso. Eu tenho orgulho disso, porque é uma forma de você devolver para a cidade, devolver para a comunidade o que eles fazem conosco abraçando o time, torcendo, indo lá. Amanhã, por exemplo, a temperatura vai bater 8 graus à noite quando estiver terminando, né, o jogo, e os caras estão lá, entendeu? Então... eu acho justo fazer esse tipo de coisa e tendo a te dizer que essa criançada sofre menos de ansiedade, desses males que eu sei que a tecnologia trouxe para boa parte da população. Hoje eu sei, né, que você está com 2 filhos, um menino e uma menina, e eu te conheci numa época que você tinha um hobby que era pegar a moto e ficar acelerando pelas estradas. Como é que tá isso hoje? Continua fazendo isso? Teu filho tá na garupa? Como é que é? Primeiro tombo que eu tomei depois que meu filho nasceu, eu vendi a moto. Bom. E não andei mais. Acabou. Acabei, e por incrível que pareça, hoje a gente vê, né, a gente mora numa cidade, Bragança Paulista, que é caminho para o Circuito das Águas, é caminho para uma série de cidadezinhas que o pessoal... Rotas. A rota, que o pessoal anda de moto ali e tal.
E, cara, tá cheio de Valentino Rossi. Tá cheio de Valentino Rossi. E a Roberta, às vezes, a minha esposa, né, ela fala, pô, mas você não pensa em comprar de novo? A gente podia comprar e tal. E que ela gostava também de andar comigo, né? Mas quando você tem uma vida que depende de você, você pensa de uma outra maneira, né? E acho a moto sensacional, cara. A gente ama esse negócio. Só que você me falou isso uma vez, né? A natureza da moto, ela cair, né? É. Se você deixar sozinha de pé, ela cai, né? Então, né? A pergunta é quando. Quando vai cair? Não Exatamente. é se vai. Não é se vai. A pergunta é quando e como. E a que velocidade você vai estar quando cair, né? É isso. E, cara, eu tomei um tombo tão besta, mas tão besta, assim. Eu tinha trocado os pneus da moto, né? E troquei, fui pra casa, guardei, fiquei trabalhando que nem louco e tal. E passaram, sei lá, 60 dias mais ou menos. E eu marquei uma visita com um cliente em Curitiba. Falei, quer saber? Eu vou de moto. Foi uma viagem gostosa pra caramba, né? Eu já tinha morado em Curitiba e tal. E eu fui sair de casa, falei, eu vou levá-la pra uma revisão, como tá muito tempo parada, eu vou trocar óleo, ver as coisinhas e tal, pra poder pegar a Regis amanhã, né? Saí de casa, desci e tal, sempre equipado, né? Eu também aprendi isso com você, né? Você não vai na padaria sem estar 100% equipado e tal. E eu saí ali, peguei uma avenida famosa em São Paulo e dei mão, na hora que eu dei a mão, a cera do pneu Jogou você. me lembrou que a minha memória estava falha e me jogou, assim, escorreguei trocentos metros ali e tal. E aí vieram 2 motoboys, me ajudaram a levantar a moto, que ela era pesada e tal. Eu subi, fui pra concessionária, fiz a revisão e tava doido pra ir no dia seguinte, falei, amanhã eu vou, de qualquer jeito, né? E tô esperando fazer a revisão lá, de repente eu sinto meu tornozelo, né, Edu? E cheguei pro cara e perguntei da concessionária, falei, por um acaso você pode levar a moto? Levar pra onde? Pra minha casa. Você não quer esperar? Já fica pronto. Eu falei, não, cara, tô com... Eu caí com ela hoje, o cara olhou a moto, falou, mas como você caiu? Eu falei, não, foi só um escorrega e tal, e puta, meu tornozelo tá doendo. Falei, não, cara, vai embora tal. Cara, peguei um táxi. Você deve ver, Leopoldino foi até o hospital ali no Morumbi. E na hora que eu tirei a bota, cara, meu tornozelo tava do tamanho de uma bola de basquete, né? E rompi ligamento e tal. E eu tava de bota, hein? A bota da marca e tal. E aí eu parei pra pensar, eu chego em casa ali pra ela, né? Ali, o moleque tinha meses, né? Ele adorava a moto, ele subia na moto, ligava e ficava assim e tal. Eu falei, putz, cara, não vale funciona. a pena o risco. Não vale a pena o risco, né? Se foi um negócio besta de uma cera de pneu novo e tal, eu decidi vender e, cara, assim, de verdade, sinto saudade, é fato, não nego, mas o homem tem que ser capaz de controlar as suas tentações, né? Senão você não... E hoje você, com a posição que você está ocupando, é uma posição que a gente contou um monte de coisa boa, né? Louros, e estrutura, pessoas, etc. Mas no fim do dia a gente sabe que quanto mais alto você está, melhor é a vista, mas venta mais gelado, né? A pressão é muito grande. Muda a pressão atmosférica. Como que você consegue descer e relaxar, né? Ou como é que você tira o André, o grande gestor, para um André do dia a dia, o homem, o pai de família, né, o marido, filho, irmão, fé. Conta um pouco para a gente do teu lado agora, como é que você consegue tirar esse eixo do grande executivo e o que te sustenta em torno? Edu, assim, eu viajo pra caramba, né? Assim, eu viajo muito, acompanhando a equipe, onde tiver que acompanhar e tal. E é uma rotina muito parecida com o varejo também, né? Porque é sábado, domingo, feriado, você não controla, né? Quem controla é a tabela que você tem que acompanhar, né? E eu tenho que te dar razão, né? O que você fala é muito verdadeiro, porque quanto mais você sobe na escada, mais ela fica bamba lá em cima, né? Porque o vento é muito forte, né? E você está buscando sempre um equilíbrio todos os dias, né? E as pessoas buscam N maneiras de descomprimir, de sair um pouco desse negócio, né? E, cara, assim, conforme o tempo vai passando, eu vou ficando cada vez mais simples nessa exigência comigo mesmo sabe, de como é que eu me encontro, né? Olha, família, assim, é prioridade zero para mim, então eu tenho que estar com eles quando eu não tô viajando, eu tô com eles. E aí é um negócio que a patroa fica brava às vezes, né? É a casa. A casa para mim é o meu refúgio, né? Hoje eu tô morando numa casa térrea, com quintal, etc. E aí eu vou lá e podo as plantas e fico descalço na grama e tal.
É muito simples, é muito simples. Asso uma carne, boto lá pro pessoal comer, fico feliz, aí eu vejo, chamo minha filha para ver que o tomate cresceu no pé e tal. Isso para mim parece simples, mas não é simplista. São coisas diferentes, entendeu? Ela é essencial na acepção da palavra, porque busca a sua essência, né? Cara, e assim, olhando no retrovisor, né? Você falou uma palavra interessante, né? Olhando no retrovisor, eu sou muito abençoado, cara, assim, de verdade. O quanto que eu evoluí na vida, se eu imaginar, puta, de onde que eu saí, em termos de vizinhança, de amizades, etc., e olhar para o que eu conquistei hoje, você não faz isso sozinho. Por mais que é muito bacana você chegar numa loja de livros, né? Você pega uma livraria, você olha lá, o mais vendido de autoajuda, né? O homem é do tamanho dos seus sonhos. Beleza. Mentira do cacete. Você precisa ter sorte, você precisa ter... as coincidências têm que se alinhar para você conseguir usufruir daquilo. Tem uma força superior, você chama do jeito que você quiser, mas eu acredito em Deus e acho que Deus está ali para te ajudar, para te guiar, para te dar, para te corrigir quando você achar que você está bom demais, falar, peraí, baixa a bola e tal. Você tem que ser do tamanho que o destino está te trazendo. É diferente você ser escravo do destino, você culpar os outros, né? Isso é um coitadismo, não é isso que eu tô falando. Você tem que ser grato por onde você chega, mas tem que trabalhar muito para chegar lá, você tem que se dedicar. Eu estava te falando ali no backstage, né? Cara, eu tive que aprender muita coisa na minha vida. E tive que rasgar e desaprender várias coisas para poder ir crescendo e buscando os novos desafios, né? Descer da vaidade para a humildade. Exatamente. Então, esse exercício é um exercício duro que nem todo mundo está disposto a fazer. Não, eu já estou consolidado na minha posição, não vou para aprender uma coisa nova, vou descer da minha posição para começar de novo. Eu demorei para fazer isso e desci com a faca, né? A faca cortou no meio do peito e aí eu acabei cedendo, né? A essa vaidade toda. E aí talvez uma mensagem, né? Que você claro. Fala assim, pô, o que eu aprendi com esse negócio, porque né? Vida de empresário, quanto mais você vende, quanto mais você tem sucesso, mais vaidoso você fica, né? Então é engraçado, porque uma coisa não deveria puxar a outra. Exatamente. Né? Ela deveria ser exatamente o contrário. Você deveria ter mais sucesso e mais tranquilidade. E no final das contas, eu vejo isso muito nesse ecossistema de empresários que eu tô, que é essa vaidade extrema junto. E eu vivi isso. E quase paguei com a minha vida, né? Eu trouxe a Dani aqui no podcast para contar isso. Eu assisti. Ela até se emocionou, né? Então, você fala, vai, né? Me desliguei e voltei. Quer dizer, realmente... Deus olhou lá e falou, ainda não está na tua hora, você vai ter que pagar alguma coisa aqui ainda. Exato. Então, essa é a mensagem que eu passo hoje para os empresários, né? Que é tomar muito cuidado com a vaidade, porque a gente se sente muito poderoso, e no teu caso, que é um CEO e também está com uma empresa gigante na mão, e você vê o sucesso, controlar isso, né? E baixar, é uma coisa que tem que ser feita diariamente, um exercício diário, etc. Muito bom ponto esse. E bom senso, Edu, assim, uma coisa que eu ponho na minha cabeça, né? O bom senso, porque... às vezes as pessoas se perdem porque terceiriza a responsabilidade, né? Então, putz, não deu certo porque Deus não quis. Não é isso, né? Você não levantou da cama, você não estudou, você não se dedicou, e aí você vai culpar o cara por isso. Eu falo para o empresário, se posiciona e vai, né? E vai, né? E vai. Né? Senão não adianta. Só pedir um milagre não dá. Não, cara, me ajuda, não, ajuda, se ajuda, né? Se ajuda, dá um jeito para eu te ajudar. Né? Exatamente. E eu, assim, eu busco essa evolução através de estudo. Essa, para mim, é uma forma... Óbvio que o network é super importante, eu conheço pessoas hoje que me ajudam demais e que me ajudaram para me formar e tal, mas se você não tiver a curiosidade de aprender coisas novas todos os dias, se você não tiver um mínimo de humildade, falar assim, cara, eu não sei, e falar para o seu líder, falar para o seu liderado, quanta gente que vai falar para o empresário, pô, como é que eu faço tal coisa? Cara... hoje... Não enrola. Fala, não sei, vou buscar o conhecimento para te responder. Olha a coincidência de hoje. Eu estava na live hoje, eu falei com os empresários, tinha muito empresário na live hoje, eu falei com eles uma coisa que eu trouxe do tatame. Quando você vai lutar jiu-jitsu, você tem, né, o faixa preta, o mestre, ele tem faixas brancas, faixas azuis, faixa roxa, faixa marrom e faixa preta. Ele tem atletas de todas as faixas. E quando você começa a aula e você está dando rolinha, você vê que é uma mescla entre eles, né? Não fica faixa branca com faixa branca, faixa preta com faixa preta. Não.
Você vê o preta com branca dando rolinha, você vê o marrom com roxa, você vê o azul com branca, você vê essa... E por que isso? Porque este ambiente, ele promove o básico bem feito para todos. Então aquele golpe, ele serve da tua faixa branca à tua faixa preta. Esse é o básico bem feito. Então 70% do jiu-jitsu está nisso, que é o mundo empresarial, o mundo executivo. E os outros 30% são aqueles golpes diferentes que você vai aprendendo com técnica maior. Só que a grande sacada da história é isso que você falou agora, que é um ensinar o outro, né? Então a gente está indo para o mesmo lugar e eu preciso fazer com que você não fique na faixa branca a vida inteira. Uhum. Eu preciso treinar você. Nem todos vão chegar na faixa preta, mas qual faixa você vai parar, né? A sua grande maioria das vezes, muito poucos ficam na branca mesmo, só. Fica na branca um período e vai andando, né? E essa caminhada também é uma caminhada longa, né? Você não consegue trocar de faixa tão rápido. Você não faz isso do dia para a noite. Exato. Então, eu provoquei os empresários hoje a fazer o exercício nas suas empresas disso, que era olhar para os seus colaboradores, porque o colaborador é diferente do funcionário, né? Colaborador é quem colabora, né? Funcionário é quem só faz uma função. Exato, tem uma função. E aí eu desafiei eles a escrever o nome dos funcionários e colocar qual é a graduação dele do lado, né? Para entender quem poderia estar dando rolinha com quem. Porque esse exercício as pessoas dificilmente fazem nas suas empresas, né? Principalmente no mundo empresarial, difícil você olhar para baixo e fazer isso que você está falando. Acho que no mundo corporativo é um pouco mais fácil, porque a corporação acaba levando você frente à cultura que você tem, né? E outro exemplo que eu pego de artes marciais, eu fiz judô, não fiz jiu-jitsu, né? Até porque na minha época, quando eu comecei no judô, eu peguei um sensei bastante raiz, né? E na época eu não permitia, antes dos 16 anos, quem fazia judô praticar o jiu-jitsu. Hoje, minha filha tem 10 e já tá fazendo jiu-jitsu, É que, na verdade, né? ele tinha medo, né? Então... Exato, provável, né? Que o cara vai me dar um pega e tal. Mas o Sensei Messias, que Deus o tem em bom lugar, assim, pô, cara, quinto dan, foi árbitro de Olimpíada e tal, não sei o quê. Eu lembro que ele era exigente pra caramba, né? Assim, num limite... Hoje não seria aceito as coisas que ele fazia de jeito nenhum, mas eu lembro que tinha uma disciplina... absurda dentro do tatame, né? E eu lembro que uma das maiores honras que os alunos tinham é quando ele chamava alguém para dar o treino, né? Então quando você guiava o aquecimento e tal, não sei o quê. E eu treinava cedo, eu treinava de manhã, então geralmente tinha cara que já era mais velho, né? Que eventualmente trabalhava durante o dia e ia lá antes de trabalhar. Eu pegava os verdes, os roxas e tal, né? Eventualmente um cara chegando no marrom e tal. E eu ali com a amarelinha, né, cara, assim, já tinha alguns anos, mas, pô, ainda aprendendo, né? Estava começando, já participava de alguns campeonatos e tal. E a única forma que eu via que ele colocava alguém para puxar não era em virtude da graduação dele ou da habilidade do cara, mas era quando o cara se dedicava ele treinando. Então é outro exercício de humildade. Então eu comecei a falar, cara, mas então se eu me dedicar muito no aquecimento, ele vai pedir para eu puxar o aquecimento, porque ele vai saber que vai ser um aquecimento de qualidade. Boa. Cara, eu comecei com amarela, depois com a laranjinha, eu fazia... Quantos anos você tinha? 14, 15 Ou seja, anos. você já tinha essa parada desde pequeno. Tinha. É isso? Sim, era muito assim. Ele era muito raiz. Ele era um cara que começou... Isso eu tô falando meados dos anos 80, né? 85, 86 E você fez um tal. paralelo que você começou a trabalhar com 13. Exato. Então, se você com 14 está no tatame, a disciplina andou do lado, né? Anda do lado. Eu tenho falado muito, tem acontecido algumas coisas no nosso país que são, para mim, uma aberração. Eu tenho visto aluno batendo em professor. Eu fiz uma postagem recente disso, de uma cena que foi medonha do aluno e o professor saindo na mão. E desde a época do programa lá da Rede TV, eu falava para os políticos, falava, pessoal, coloquem faixas pretas de arte marcial, seja professor de jiu-jitsu ou de judô, nas escolas, porque eu duvido que quando tiver uma faixa preta dentro da escola, isso volte a acontecer, porque muda completamente o game, né? Para quem já pisou no tatame, sabe o que eu estou falando. E continuo falando, né? Vou aproveitar o nosso podcast para voltar a conclamar isso, que os nossos políticos façam uma coisa como essa, coloque a arte marcial como educação física, que a criança vai ganhar pela disciplina, né? O adolescente vai ganhar pela disciplina, que é o que você deu aqui de relato agora, e a escola ganha como honra, como defesa, como uma série de coisas que esses outros professores não conseguem porque não tem essa ligação. Sem dúvida. Então, eu acho que é um ponto que a gente tem aí de sociedade hoje, que eu prego muito, né, o esporte na vida do empresário, independente se for a luta ou não. Eu prefiro que seja, e eu até desafio muitos deles a virem para o tatame, porque
A arte marcial você pode começar com 2 ou com 80, você está lá no tatame muito bem-vindo, muito bem recebido. Hoje é um esporte totalmente amador, ninguém sai machucado. É como andar de moto de Harley, né? A turma do harleiro, quando você vê, você fala, meu Deus do céu, esse monte de barbudo aí com casaco de couro. Mas depois quando você vai ver, é tudo advogado, médico, é um monte de gente legal, igualzinho no Atrás tatame. do personagem, né? Exato. Atrás da armadura do kimono tá um monte de gente legal e que ninguém quer se machucar, porque todo mundo tem que ir no dia seguinte para sua atividade, ou para a escola, para o trabalho, para onde for. Eu gosto muito do Edu, eu estava olhando o seu podcast, né? Eu gosto muito do conceito dele pelo seguinte, né? A parte ilustrada, né, do faixa preta, acho que é uma grande sacada sua pelo seguinte: o esporte, ele te ajuda muito na vida por uma série de fatores, né? E eu vou muito além do óbvio, que é a saúde que todo mundo coloca, né? Mas melhora, não é só por isso. Você tem o compromisso, que é um negócio que a vida corporativa te pede, né? Se você tiver um personal, se você tiver um professor, qualquer que seja o esporte que você vai praticar, você tem o compromisso de chegar na hora, se preparar para chegar na hora. Então você está sempre com a cabeça pensando qual é o meu próximo compromisso. E isso te ajuda na vida corporativa. Você tem a questão da disciplina, porque fazer bem qualquer esporte demanda disciplina, né? O pessoal acha que quem chuta uma bola bem feita é porque o cara nasceu com dom. Ele pode ter nascido com dom, mas o dom sem a prática, ele não vai conseguir fazer nada daquilo. Então, quanto mais prática ele tiver, melhor ele consegue desenvolver as ações dele. Tem uma questão de humildade, porque é o que você falou, né? Hoje, a maioria dos esportes que você vai fazer, por mais contraintuitivo que possa parecer, provavelmente você vai ter um mestre que é mais novo que você. E aí você olha para ele e fala assim, cara, mas eu já vivi tanto na vida, esse cara vai te ensinar, e vai te ensinar muita coisa. Vai te ensinar uma série de coisas que vai te ajudar na vida, vai te ajudar como empresário, quer que seja, né? Então, e aqui eu posso enumerar várias, né? Mas o esporte te traz aspectos que são benéficos à sua vida como empresário, como líder de uma forma geral, que você faz até de uma maneira intuitiva, né? Pô, se eu sou disciplinado para não perder a hora com o personal, por que eu não vou ser disciplinado para ter uma hora para começar e uma hora para terminar uma reunião? Isso. Né? Mas tem trânsito, tá bom. Se você é um cara de alta performance, se você é um cara faixa preta, você tem que se preparar para o trânsito. Isso. Né? Mesmo que seja uma intempérie, seja alguma coisa imprevista, mas se prepara para que aquele cara que está te esperando se mostre o respeito que ele deve, da mesma maneira que um sensei merece que você faça reverência para ele. E o atleta ele tem um ponto que ele se preocupa com o pior cenário e com o melhor cenário. Ele leva os dois extremos no pensamento, por isso que ele calcula tudo isso. Exato. Então, se eu tenho esse risco, para onde que eu vou mitigar o risco? Que depois você usa no mundo corporativo. Exatamente. Muito bom, meu amigo. Pô, dá pra gente ficar aqui 2 dias conversando. Sem dúvidas. Eu adorei o papo hoje, a gente vai fazer mais vezes isso. Acho que esse é só o começo aí da história, que tem muita história boa para contar. Mas adorei te ver, adorei saber que você tá super bem posicionado, que o futebol brasileiro tá com um cara que nem você à frente. É um ganho pro nosso futebol, um ganho pro nosso país. Eu conheço você de muito tempo, a gente é amigo de longa data. Eu sei o quanto você é incrível, né? E um super pai, super amigo, super filho, super tudo. E agora é o super Red Bull Bragantino. Obrigado, amigo, cara. Ó, a gente tem um presente aqui que a gente dá para os nossos convidados, que é uma faixa preta, porque a gente só traz os faixas pretas aqui. Então, o dia de hoje, como eu sou um faixa preta e eu posso te graduar, então a gente traz a faixa. E hoje é um dia que eu te dou de presente para você colocar lá no teu escritório. Que legal, que é o dia que você está saindo graduado aqui como faixa preta desse podcast da vida, que é o que você é. Você já é um monstro e que a gente continua aí com você por muito tempo liderando. O trabalho não deixou virar faixa preta no judô, mas tá me dando uma faixa preta hoje, tá vendo? Depois de 40 anos, estou conseguindo pegar uma faixa preta. Obrigado, Edu. Um prazer enorme estar aqui com você. A porta está aberta, se quiser convidar para fazer uma fase 2, fase 3 da nossa conversa, vai ser um prazer estar aqui contigo. Excelente, nos vemos lá e aqui também no evento. E aí a gente